1 Coríntios 8. Eu vou ler nessa versão chamada O Livro, tá? Eu ainda não indico essa versão porque eu não conheço melhor, não conheço a fundo, mas esse capítulo aqui eu gostei e aparentemente, se toda essa versão for nessa linha, mas hoje eu quero ler então o capítulo 8, e você acompanhe na sua versão aí, tá bom? Seja ela qual for. Assentado mesmo, meu irmão e minha irmã, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Tá? Para de conversar, você que está em casa, para de fazer o que você está fazendo aí, e vamos ler a Bíblia. E agora, no que diz respeito ao assunto de comer alimentos que tenham sido sacrificados aos ídolos, todos parecemos saber o que está certo. Ainda que a fama de muita sabedoria torne as pessoas importantes, o que é realmente construtivo é o amor. Se alguém pensa que tem as respostas para todas as questões, não está mais do que a revelar a sua ignorância. Vai prestando atenção, hein? A pessoa que ama Deus é aquela que Deus conhece. Portanto, quanto a este assunto, se devemos comer carne sacrificada previamente ao ídolos, nós sabemos que um ídolo não é coisa nenhuma. Só existe um Deus e nenhum outro. Segundo muita gente, existe uma quantidade de deuses tanto no céu como na terra. Contudo, sabemos que há um só Deus, o Pai, e que a quem pertencem todas as coisas, e que nos fez para sermos dele. Também há um só Senhor, Jesus Cristo, que criou igualmente todas as coisas e nos dá a vida. No entanto, alguns cristãos não compreendem isso. Durante toda a sua vida, habituaram-se a pensar que a comida oferecida aos ídolos é realmente consagrada a deuses reais. E agora, ao comerem tais alimentos, isso perturba-os e fere a sua consciência sensível. É verdade que não alcançamos o favor de Deus por aquilo que comemos. Não nos tornamos piores por não comer, nem melhores por comermos. Mas tenham cuidado ao usarem dessa liberdade de comerem, seja o que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão, cuja consciência seja mais fraca. Veja o que pode acontecer se um crente fraco, que pensa ser mal comer tal alimento, vos vir a comer num templo de ídolos. No fundo, vocês sabem que não há mal nisso, mas ele será encorajado a violar a sua consciência, comendo aquilo que foi sacrificado a um ídolo, embora continuando a sentir que está agindo mal. Dessa maneira, vocês que sabem não haver mal nisso, tornam-se responsáveis pelo dano espiritual causado a esse irmão, cuja consciência é fraca, mas por quem Cristo, afinal, também morreu. E pecar contra um irmão vosso, dando-lhe ocasião de fazer algo que pensa ser errado, é pecar contra Cristo. Portanto, se o comer carne que tenha sido consagrada aos ídolos fizer com que o meu irmão em Cristo venha pecar, nunca mais tornarei desse alimento, para não ser a razão dele cair. Bateu aí com a sua versão? Tem nada, nenhuma abobrinha aqui nessa versão o livro? Muito bem, qual era o problema da cidade de Tessalônica? E na igreja de Tessalônica, e não esqueça que o Paulo está falando para uma igreja específica. O equivalente ao açougue de hoje em dia, tá bom? Sabe o que é um açougue? Conhece um açougue? Onde nós vamos e compramos as carnes, né? Então, qual era o hábito da venda de carnes lá em Tessalônica?
todas as carnes vendidas em Tessalônica, elas eram abatida e o corte e tudo aquilo que é feito para a carne, eram sacrificadas a determinados ídolos. Estão entendendo, irmãos? Estão comigo aqui ou já estão viajando? Está comigo aqui? Tudo bem? Então, toda carne comprada, ela tinha esse viés, ela tinha essa questão de ser sacrificada. E começou a haver uma discussão dentro da igreja. Comer ou não comer? O Paulo vem e o Paulo diz o quê? Tem problema nenhum. O fato de você comprar uma carne, você não tem problema. Porque nós sabemos que só existe um Deus. E só existe um Senhor, Jesus. Você já prestou atenção na padaria onde você compra pão? Já reparou na padaria onde você compra pão? Já reparou no açougue onde você compra carne? Já reparou no hortifruti onde você compra suas frutas, seus legumes? Ou no supermercado? E na lojinha de roupa onde você compra a sua roupa? Você já reparou se tem alguma estatuazinha lá? Já reparou? Eu costumo reparar nisso. Eu geralmente quando vou num lugar novo, num estabelecimento novo, eu dou uma olhada, eu fico caçando. Fico olhando aqui, fico olhando lá. Para quê? Para saber quanto mais eu devo interceder ou não por aquele lugar, por aquelas pessoas. O Paulo diz muito claramente, então, que isso não é problema. Porque o comer ou não comer não vai te fazer melhor ou pior. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Mas aí o Paulo aponta um problema. Qual é o problema? Que aquele seu ato de comer a carne sacrificada ao ídolo pode afetar o irmão ou a irmã que não tem a sua consciência, não tem o seu relacionamento com Deus, não tem a mesma crença, a mesma fé e a mesma maturidade que você tem. E aí o Paulo, então, ele faz esse alerta. Por causa disso, meu irmão e minha irmã, eu não vou comer. Eu lembro uma vez, e eu já contei isso aqui, eu trabalhava no Banco Econômico. Alguns nem sabem que o Banco Econômico existiu, mas ele existiu, e ele era hoje ali na rua Conceição, esquina com a Dr. Quirino, onde hoje tem o Tribunal do Trabalho. E nós ali do banco, a gente sempre comprava. Um dia eu fui comer lá nesse lugar. E entrei no boteco, pedi uma coxinha, e eu tinha ido devolver um videocassete, uma fita de vídeo. Muitos talvez também não saibam o que é uma fita de vídeo. E eu fui numa locadora, 100% vídeo, devolver essa fita. E como o tempo era curto, eu passei ali, pedi um copo de água, geladona, tomei aquele copo de água. Na hora que eu estava tomando o copo de água, passa um colega meu do banco na rua. E aí, o que ele faz? E aí, Itamar, tomando uma? Eu falei assim, como tomando uma? Estou tomando água, mas um copo d'água dentro de um boteco vira o quê? Entendeu? Desde aquele dia, eu nunca mais entrei naquele estabelecimento. Por mais gostosa que os salgadinhos fossem, que a coxinha, tudo que ele fizesse lá. Quando eu queria, eu pedia para alguém que ia sair, que ia passar ali, que pegasse e trouxesse para mim. Por quê? Eu fiquei com medo do que das pessoas acharem o quê? Que eu estava tomando uma. Ele sabia, ele me conhecia, fez de propósito para me provocar. Mas quem não conhecia? Depois me vê, porque a primeira igreja também ela era ali, 2 quarteirões ali no centro. Nunca mais eu fui naquele estabelecimento comprar salgadinho nenhum. É um desafio, meu irmão? É. E por que é um desafio? Porque hoje eu quero falar de 2 assuntos muito difíceis para a gente. Muito difíceis. Mas que estão dominando os nossos dias. Rifa e álcool. Conhece? Rifa e álcool. O que é uma rifa?
deixa eu perguntar para você aí, para ter certeza se você sabe o que é uma rifa. O que é uma rifa? Você sabe o que é uma rifa, dona Ivone? Já que vocês não ajudam, eu vou pedir para a ajuda da minha sogra, que sempre participa. O que é uma rifa, dona Ivone? Muito bem, dona Ivone falou aqui aquela cartela que geralmente a gente conhece, né? Aquela cartela, e tem um nome naquela cartela, ou um número, uma planta, um carro lá. E a gente vende 100 números, né? 10 números, sei lá quantos tem. Qual é o objetivo da rifa? Qual é o objetivo da rifa? A dona Ivone já falou. Quem mais? Quem vai me ajudar agora aqui? Arrecadar. Arrecadar com a seguinte estratégia. Eu tenho um produto que vale 1.000. Eu vendo uma rifa por 100. Então, quem compra está falando assim, puxa vida, eu tenho a chance de comprar um celular que vale 1.000 e pagar só 100. Não é isso? Mas quem vende a rifa, vende 30 números a 100 reais. Quanto dá 30 números a 100 reais? 3.000 reais. Está certo a minha conta, Gerson? Ajuda aí que como eu falei, estou sem o óculos bom, então afeta tudo. Então, quem vende a rifa, ele tem a expectativa dele é o quê? É ganhar mais do que o valor. Se ele for vender, ele ganha 1.000. Se ele fizer a rifa, ele ganha 3.000. Então, isso é a rifa. Então, nós já sabemos o que é rifa, sabemos para que serve. O que a Bíblia diz sobre rifa? Quem sabe aí? A Bíblia não diz nada sobre rifa. Por que a Bíblia não diz nada sobre rifa? Porque na época não existia rifa. Como é que ela vai falar de uma coisa que não existia? A Bíblia fala de computador? Não. Por quê? Não existia computador. A Bíblia fala de carro? Tem uma profecia que é possível a gente encaixar o carro lá. Mas ela fala da GE, da General Electric, da Chevrolet, da Volkswagen. Fala ou não fala? Por quê? Porque não existia. Não fala da internet, não fala de um monte de coisas. Por quê? Porque na época não existia. Então está liberado. Se a Bíblia não fala, nós podemos fazer, certo? Não é bem assim. Então a gente tem então que tratar dos outros textos, das coisas que falam acerca dos princípios gerais. Tem um texto do apóstolo Paulo que ele escreveu à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3:10. O Paulo diz assim, porque ainda quando estávamos com vocês, ordenamos isso. Olha o que o Paulo ordena. Quem não trabalhar, não coma. Alguns mais velhos conhecem esse texto. Quem não trabalhar, também não coma. E durante muito tempo esse texto foi aplicado a jogo de azar. A justificativa que eu tinha durante muito tempo para o jogo de azar é esse texto aqui. Quem não trabalha, não coma. Só que, durante muito tempo, eu não tinha lido o antes e o depois, lembra? O texto, fora de contexto, ele vira um pretexto. Do que é que o Paulo está falando? O Paulo está tratando de algumas pessoas na igreja, na cidade de Tessalônica, que começaram a não querer trabalhar. E o Paulo fala da questão do trabalho, fala inclusive do trabalho dele, que ele não queria ser peso para aquela igreja, e ele, nesse momento, diz... Já orientei vocês, quem não trabalhar, não coma. Então esse texto dá para justificar que não se deve jogar nessa, naquela loteria, nesse ou naquele jogo de azar? Não dá, meu irmão. Esse texto não dá. Então se você, como eu, pensava que esse texto aqui você poderia aplicar de uma maneira até, né, torcendo a gente faz qualquer coisa, né? A gente torce e chega em qualquer coisa. Então a questão da rifa, qual é o grande desafio para nós hoje, nos dias de hoje? E vamos falar de rifa feita dentro da igreja, tá bom?
rifa de fora da igreja, não tem por que a gente falar, né? Vamos falar das que a gente faz dentro da igreja. Por que a gente faz uma rifa dentro da igreja? Hã? Pode falar. Para arrecadar. E por que a senhora precisa arrecadar recurso, precisa fazer uma rifa para arrecadar recurso? Para pagar. Tudo que a gente vai fazer é pago. É pago, né? Claro. Vamos contratar brinquedos para o Dia das Crianças. Como é que faz isso? Tem que pagar. De alguma maneira tem que pagar. Como é que a gente paga isso daí? Sabe qual é o grande e primeiro problema nosso? Pena que o nosso tesoureiro não está aqui. Ele está preparando a aula dele que ele vai dar lá. Acho que é isso, né? Sabe qual é o grande e principal problema nosso na questão de arrecadação? Eu ia falar, nós não somos dizimistas, mas aí não é verdade. Porque dentro do nós tem vários que são dizimistas. Eu iria dizer, você não é dizimista, mas aí também você pode ser um dizimista, né? Mas então o que eu vou dizer? A maioria absoluta na igreja não contribui. Calma que eu vou voltar na rifa, tá bom? Mas eu quero aproveitar esse assunto para a gente tratar de algo que geralmente pastor Gerson, a gente não é muito mais incisivo como acho que a gente deveria ser. E nós vamos aproveitar a partir de agora, tratar de algumas coisas mais incisivamente. Tá bom? A igreja não é dizimista. A igreja pouco tem o hábito de contribuição voluntária. Alguns têm. Graças a Deus pela sua vida que você é dizimista. Graças a Deus pela sua vida que você é contribuinte voluntário. É com essa pequena contribuição, com essa pequena parcela de dizimista, que a igreja mantém uma certa estrutura. E aí a gente acaba, para outras coisas, 20% dos irmãos são dizimistas. Você entende isso, meu irmão? 80% usufrui da contribuição dos 20%. Para a gente ser mais preciso, de repente a gente teria que ver com o Marcelo, e é o tesoureiro que sabe isso, só ele, viu, meu irmão? Eu, pastor Gerson, o conselho não se mete nesse assunto não, porque na nossa denominação é atribuição do tesoureiro. É ele que sabe se você é ou não dizimista, ele sabe. Dos humanos, né? Que Deus sabe que é, e acho que o diabo também dá uma espiadinha na planilha que o Marcelo faz. Dos 80%, provavelmente, nós temos ali gente que não tem ganho. Eu conheço uma pessoa que é membro da igreja e não tem fonte de renda. Nem mais mesada ela está recebendo, viu? Eu conheço. Já recebeu uma época, quando ela recebia mesada, ela dava. Ultimamente, ela só está recebendo cadeirada e cintada, coitada. Essa pessoa é a Sara, minha filha. Então, dela eu posso falar. A Sara hoje não tem fonte de renda. Ela não trabalha, é estudante e é membro da igreja. Então, ela está dentro dos 80%. Tá? Então, para a gente ser mais preciso, teria que pedir para o Marcelo esse tipo de levantamento. Marcelo, dos membros da igreja, quais são estudantes? Quais estão desempregados? Que você saiba. Aí nós teríamos uma informação mais precisa. Mas na prática, meu irmão, presta atenção. A maioria absoluta dos nossos membros não são dizimistas. Não são. Alguns contribuem de quando em quando. Alguns contribuem 6 meses, outros 7 meses, outros 3. Oferta voluntária. O que é oferta voluntária? É quando Deus move o seu coração para qualquer coisa e você contribui. Uma pergunta para você pensar, tá bom? Para você pensar. Quantas ofertas voluntárias você já fez? Quando a gente fala assim, a Kelly vai passear lá no shopping.
Só que ela está sem dinheiro para pagar o ônibus. Vamos levantar aqui uma oferta para ela. Isso já é uma oferta voluntária? Mais ou menos, dona Ivone. Mais ou menos, porque fosse voluntária, se a senhora falasse, eu quero dar essa oferta para o Cláudio, que está indo lá, para o Jonas e para a Dardiane. Quando a gente até levanta aqui, ela deixa de ser voluntária, assim, né? Não é tão voluntária assim. Mas aí a gente participa. Mas você sentiu o desejo de contribuir para qualquer coisa? Contribuiu? É isso que eu quero que você pense. Não precisa responder para mim, não. É com Deus. Então, quando a gente tem essa falta de dizimista, quando a gente tem essa ausência de ofertas voluntárias, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, a gente acaba fazendo rifa. Mas eu quero dizer uma coisa a partir de hoje. As rifas que foram feitas vão até o final. Mas nós não vamos mais fazer rifa na igreja. Estão comigo, irmãos? Estão me entendendo? As que nós já começamos. Eu não quero dar aquela história da rifa do burro morto. Você conhece essa história? 2 meninos muito espertos, sabe aqueles garotos espertos? Acharam um burro morto no pasto. Foram pedir para o dono do pasto, o senhor não quer dar aquele burro morto para a gente? Vocês tiram o burro do pasto? Os meninos, não, a gente tira. Mas o que vocês vão fazer com ele? Vão fazer uma rifa. E aí eles venderam a R$2 1000 números do burro. Só que eles sabiam que o burro estava morto. Eles venderam. Venderam os 2.000 números. Arrecadaram. Pegaram o dinheiro. Quando foram entregar, chegaram para o cara que venceu a rifa. Falou aqui, ó, toma seus R$2 de volta. O burro morreu. Isso é rifa de burro morto. Entendeu? A pessoa só acaba ganhando. Então nós não vamos fazer isso. Nós vamos terminar essas rifas. E não vamos fazer mais, irmãos. Para quê? Para a gente não ter mais problema. Para a gente ter tranquilidade. Um sério problema da rifa também que a gente tem que pensar é que, será que quem está ajudando porque está ajudando ou está ajudando pelo prêmio? Sabe, são questões que são levantadas, que precisam ser analisadas. E eu estou tratando hoje aqui, porque você é membro dessa igreja, e nós estamos com essa questão, que foram levantadas e nós precisamos tratar. Você participa da rifa para ajudar, ou você participa da rifa querendo prêmio? Lembra quando fizemos aqui, olha, quem trouxer oferta de alimento vai participar de um sorteio de uma cesta de produtos. Lembra disso? Você participou porque você queria doar um alimento, ou a sua esperança era ganhar a cesta que foi ofertada, ou a bicicleta, ou o livro, ou seja o que for. Então, há esse argumento, volto a dizer, na Bíblia a gente não tem essa proibição, porque nunca foi tratada. Mas quando a gente começa a olhar pelo aspecto da arrecadação, quais são as formas de arrecadação na igreja? Doações, dízimo ou oferta voluntária. Se a gente fizer algo diferente, a gente corre inclusive no risco de deixar de ser uma instituição sem fins lucrativos. Olha que risco. Que eu nunca havia pensado nisso, fui estudar. Vamos fazer uma rifa de um carro. Já viram isso? Já vi. Rifa de um carro. E eu não estou entrando no mérito do objetivo da rifa, mas dos problemas que ela pode causar. Uma igreja deixou de ser igreja, passou a ter a tributação da sua arrecadação, porque ela começou a fazer a prática de doar, de fazer rifa de bens mais valiosos, né? Carro, esse tipo de coisa. Ela perdeu, teve um processo e perdeu. Então, a gente começando a olhar para algumas coisas que a princípio, a gente não tem problema nenhum. Qual é a nossa motivação? Ajudar. Qual é a motivação? Colaborar. Não é isso? Tenho dúvida de quem está participando da rifa, comprou o livro para ajudar a mocidade, sequer está pensando no livro.
provavelmente aquele que ganhar vai guardar o livro na estante. Nem ler vai, infelizmente. Mas de repente está querendo ajudar. Mas a gente começa a perceber que nas nossas mudanças de hábito, a gente pode começar a ter problemas um pouco mais sérios para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso testemunho em relação ao irmão. Qual o problema de comer carne sacrificada? O Paulo falou aqui em 1 Coríntios 8. Qual o problema? Nenhum. O único problema é o irmão imaturo me ver comendo e a fé dele ter abalado. Até nisso, nós temos que ter um comportamento diferente. Então, a questão da rifa, meu irmão. Eu tenho algumas dificuldades pessoais com a questão da rifa. Vários, mas quando eu olho para todo esse panorama e eu começo a enxergar todo esse panorama, eu entendo que é melhor a gente parar. Ah, mas pastor, mas daí a gente não vai conseguir fazer tal coisa. Não vamos fazer. Você tem um desafeto político. Tocando na política aqui hoje em dia, né? A turma fica nervosa. Você tem um desafeto, seja qual for, hein? Seja o Zé, seja o Mané. Qualquer um, seja qual for. A solução para todos os seus problemas, se fulano morresse. Acabou todos os problemas no político. É por isso que você vai começar a orar para Deus, para Ele acabar com o seu desafeto político. Percebe, irmãos, que o perigo que nós passamos quando a gente começa a prestar atenção nisso e a gente começa a esquecer princípios e valores bíblicos que devem nortear as nossas vidas. Outro assunto que eu quero também, rapidamente, pode ser que eu gere mais problema do que solução, mas eu preciso abordar. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Aonde está na Bíblia a proibição de bebida alcoólica? Existe. Existe com relação ao nazireu. Existe com relação aos sacerdotes em alguns momentos. Então, existe restrição de bebida alcoólica na Bíblia? Existe. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Inclusive, o Paulo diz para o Timóteo, Timóteo, não toma muita água, Timóteo. Tome de vez em quando um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Aí tem gente que começa a tomar 3 litros de vinho por dia, porque tem problema do estômago. Entendeu? Então, na Bíblia existe proibição de bebida alcoólica? Não. Mas é extremamente claro a ideia do pecado, o quê? O embriagar-se. Por que a Bíblia não fala de cerveja, só fala de vinho? Porque no contexto, é assim, ela fala de vinho, mas também fala de algumas bebidas fermentadas, tá bom? A gente não sabe se essas bebidas fermentadas era a cerveja, que é uma bebida alcoólica muito antiga, lá do tempo do Egito, bem. Então, provavelmente, o judeu, quando esteve cativo no Egito, teve contato com alguma coisa parecida com a cerveja dos nossos dias e levou isso carregou isso, tá? Então, a Bíblia fala da questão de bebidas fermentadas, ela faz esse alerta. Então, a Bíblia proíbe a bebida alcoólica? Tirando esses casos do nazireu, do sacerdote, ela não proíbe. Mas ela até em alguns textos, fala que o vinho, e aí trata especificamente do vinho, que ele alegra o coração. Compre carne, compre bois, compre alimentos e compre vinho também. Nós temos textos desse sentido. Mas qual é o problema com relação à bebida alcoólica? Vai entrar na mesma fala do Paulo com relação à carne. Irmãos, o que eu faço e o que você faz, ele é uma vitrine para as pessoas. É uma vitrine para as pessoas. Eu lembro uma vez,
eu me encontrei com um irmão, ele saindo do supermercado carregando aquelas garrafinhas de cerveja. A hora que ele me viu, ele falou assim, meu Deus, pensei comigo, ele vai ter um treco aqui. E tão nervoso que ele ficou. Tão nervoso que ele ficou. Aí sabe o que eu disse para ele? Olha, meu irmão, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso, se isso te incomoda ou não. Aparentemente, eu ver você com essa garrafinha está incomodando, então já precisamos conversar a respeito. E segundo, as pessoas que vão ver você com essa garrafinha vão pensar o quê? O que é que elas vão pensar? Sabendo que eventualmente uma outra sabe que você é um cristão. Qual é o testemunho? Meu sogro, enquanto era vivo, todos os domingos, todas as refeições que a gente participava na casa dele, ele falava para mim, Itamar, toma uma tacinha de vinho. Lembra disso, dona Ivone? Mas eu sabia que se um dia eu tomasse um golezinho de vinho na frente dele, ele nunca mais iria esquecer disso. Então, irmãos, nós temos dois assuntos, eu estou pegando esses dois hoje, que de repente nos dominam, e por falta de conhecimento bíblico, por imaturidade minha e sua, por imaturidade da igreja, nós estamos tratando disso, discutindo isso, enquanto alguns representantes do conselho tutelar têm uma visão religiosa, moral, totalmente diferente daquela que Cristo nos ensinou. E nós sequer participamos disso. Vocês entendem? Há 2 domingos atrás eu tive uma mensagem. É bobeira a gente fazer isso, né, Gerson? Mas eu vou perguntar. Quem lembra do que eu preguei há 2 domingos atrás? Quem tem anotado aí, se quiser olhar? Ninguém? 2 domingos atrás, hein? Distrações. Quem falou? Noêmia. Você lembrou, Noêmia, ou você consultou? Consultou. Olha lá, tá vendo? A nossa memória não é boa. Distrações. Lembra o texto básico? Qual foi? Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Elias, João Batista, tá? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta do Pedro. Não deu 1 minuto e meio depois, o que é que Jesus diz para o Pedro? Ante essa resposta do Pedro, Jesus diz o quê? Não foi o sangue, não foi a carne, foi o Espírito Santo que revelou isso para você, Pedro. Olha que fala maravilhosa de Jesus para o Pedro. 1 minuto e pouco depois, mais ou menos, né? A gente não tem marcado, né? Mas é muito rápido. O que é que Jesus disse para o Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus falou que iria para Jerusalém, ele iria morrer. O Pedro vem para ele e fala, não, que não aconteça isso com o Senhor de jeito nenhum. O Pedro estava querendo ser uma distração para Jesus, e nós conversamos sobre isso. Irmãos, eu tenho a impressão que hoje, a gente acaba tratando de algumas distrações mais do que o principal. Mais do que o principal. Mais do que nós deveríamos, falar de santidade na igreja, de crescimento, de maturidade. Essa deveria ser a nossa discussão. E aí, às vezes, a gente acaba tratando de coisas, entendam o que eu vou dizer agora, periféricas. Não quer dizer que não tem importância, mas não deveria ser o centro da nossa discussão. O centro da nossa discussão nessas últimas semanas, e eu confesso aqui a minha culpa nessa parte, deveria ser o quê? A importância da eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer hoje. E nós corremos o risco de ter alguém, ou 1 ou 2. Mateus, quantos são os conselheiros tutelares em Campinas mesmo? Acho que você tinha falado 70, é isso? Mateus acha que são uns 40. Eu não faço ideia. 40 pessoas que vão trabalhar com crianças, que vão dar um norte sobre o que fazer com as crianças, que vão dar um norte sobre
Quais as reclamações que serão investigadas com relação às crianças? São essas 40 pessoas. Quem serão essas 40 pessoas? Qual é a questão da moralidade, a questão da crença, a questão da fé, dos costumes dessas pessoas? Elas serão eleitas pela população. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, mesmo com essas coisas periféricas, para que a gente não fique distraído, discutindo, porque elas nos arrastam para isso. E com uma certa força, inclusive. E com alguma razão. Nós temos que tomar cuidado, para que essas distrações, elas não roubem o centro das coisas, o principal da vida da igreja, que é o evangelismo, é o falar de Jesus para as outras pessoas. Tem problemas na questão da rifa? Nós temos esses problemas. Distraem, a prática delas não é o foco das maneiras como nós temos de arrecadação. Pode levar, de repente, algum irmão ou irmã, e a gente sabe disso, de pessoas que são viciadas em jogos, né? Não, acho que não em rifa não, né? Mas em loto, jogo do bicho, essas coisas todas que existem em jogos legais e ilegais. Então, como igreja, nós temos que tomar cuidado. A questão da bebida é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, a mesma coisa. Então, vamos tomar cuidado com essas coisas que acabam sendo distrações e tiram o foco do principal. Tiram o foco do evangelho. O nosso comportamento aqui, como Paulo, e eu quero desafiar a igreja a esse comportamento. Eu sei que você tem muitas vezes convicção sobre algumas coisas, mas por amor ao outro, deixe de fazer. Não só questões relacionadas à rifa, com bebida, mas com tudo. Absolutamente tudo. Pensar um pouco mais no outro, no irmão e naquele que não é irmão. Eu não tenho dúvida que a nossa conversa de hoje vai gerar ainda muita discussão. E eu espero mesmo que gere. Que você pense e reflita a respeito. Se você tiver uma visão diferente, você venha, nós conversamos. Não temos nenhuma dificuldade em voltar aqui e fazer a continuação dessa conversa. Mas a gente precisa resolver essas coisas para que a gente possa caminhar. Nós tivemos uma parte da igreja, teve ontem lá no Museu da Bíblia. E tem um painel lá que tem nos mostra 144 línguas para as quais a Bíblia foi integralmente traduzida. Eu não vi lá, talvez na época não tivesse, quando foi feito, mas eu não vi lá algumas traduções. Por exemplo, eu não vi Bíblia traduzida para o persa. Eu sei que hoje já tem, mas quando foi feito esse painel não tinha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Teve um tempo que, por exemplo, as pessoas que falam o persa lá do Irã, do Iraque, se não me falha a memória, né, em outros países ali ao redor, que tem essa língua, não tinham acesso à Bíblia. Estava vendo num outro painel, se não me falha a memória, são cerca de 144 línguas nativas do Brasil, população indígena. Me parece que 4 ou 5 delas só tem a Bíblia inteira, mas 8 tem o Novo Testamento, e o restante não tem. Você sabe de alguém que está fazendo esse trabalho? O Cláudio, filho do Jonas. Está envolvido nisso. Como você tem sustentado o Cláudio? Tem orado por ele? Tem contribuído para ele? Enfim, irmãos, eu quero lançar aqui algumas coisas para a gente refletir melhor, para que a gente converse melhor.